Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo no nosso projeto de leitura do Mircea Cartarescu, do Nostalgia, estamos lendo a primeira parte, né, que se chama O Roletista, e espero que eu consiga fazer meio que um enquadramento associado a um áudio legal. E mais uma vez, obrigado pelo comentário. Eu também já vinha tentando achar uma solução e não conseguia meio que encontrar, até que eu vi que o microfone me dava algumas ferramentas para aumentar a sensibilidade de captação de ruído dele, o próprio microfone, não em si o programa no computador. Então, vamos lá para a leitura. Continuação. Salvo engano, essa é a parte 3. Às vezes me inunda de felicidade a ideia de que Deus talvez não exista. Aquilo que alguns anos atrás me parecia ser um paraíso sangrento, minha existência de então, se apresenta como um raccourci esverdeado, como o Cristo de Mantegna. Hoje me parece que um inferno eufêmico de esquecimento, não menos possível, porém, e, portanto, aterrorizante. A primeira vez que desci ao subterrâneo para me insuflar coragem, eles disseram que só a primeira partida é mais difícil de suportar e que depois a dimensão atômica da roleta não só perde seu aspecto desagradável, como chegamos a descobrir nela a verdadeira e doce graça dessa brincadeira. Depois que entra na corrente sanguínea, diziam eles, torna-se tão necessária quanto o vinho e a mulher. Na primeira noite, vendaram meus olhos e me passearam primeiro pelas ruas da cidade em diversos automóveis, até eu não ser mais capaz de dizer nem quem sou, muito menos onde me encontrava. Arrastaram-me em seguida por um meandro de corredores, desci degraus que exalavam cheiro de pedra molhada e gato morto. De cima, de vez em quando, ouvia-se o rumor de um bonde passando. Retiraram o pano dos meus olhos num porão à fraca luz de velas, onde, debaixo da arcada, à guisa de mesas, havia alguns barris de sardinha rodeados por pequenos baús ou pedaços grossos de tronco de árvore que funcionavam como cadeiras. Tudo evocava uma adega decorada de maneira a ganhar o mais rústico aspecto possível. A impressão era amplificada pelas canecas de lata e pelos copos de cerveja dos quais bebiam e conversavam, fitando-me, sentados em torno dos barris, entre 10 e 15 indivíduos, alegres e bem vestidos. Pelo chão de barro, rumorejavam grandes baratas de cozinha. Algumas delas, pisadas pela metade por um calcanhar, ainda agitavam algumas patas de uma antena. Sentei-me a uma mesa, onde estava também meu amigo ruivo. As apostas já haviam sido feitas, escritas a giz numa pequena lousa, de modo que deduzi que haveria de ser por enquanto apenas espectador. As quantias eram grandes, maiores do que eu já tinha visto apostando-se num jogo de azar. Num determinado momento, a animação dos acionistas, como soube mais tarde que se chamavam aqueles que apostavam nesse tipo de jogo, diminuiu. E a bebida restou esquecida nas canecas e nos copos, envolvendo aos poucos a atmosfera cor de café com um cheiro acre de álcool e cerveja choca. Todos os olhares no porão escapavam com crescente frequência na direção da portinha, que se abriu passado um tempo. Por ela entrou na sala um indivíduo parecidíssimo com meu amigo de infância em seu período de máxima decadência. Seu paletó tinha bolsos rasgados, suas calças estavam amarradas por um barbante de embalagem. Acerca do rosto, que emergia inchado debaixo dos chumaços de cabelo em todas as direções, só se podia dizer que era de um bêbado. O indivíduo vinha empurrado por trás de um patrão, denominação conferida a quem contratava os roletistas. Com o aspecto de barman, carregado debaixo do braço uma caixa sebenta de madeira. O beberrão subiu no baú de pinho, que eu até então não observara, e ficou ali, curvado, na posição grotescamente caricata de um vencedor olímpico. Os acionistas o fitavam e se agitavam, indicando um ou outro detalhe do aspecto daquele que se mantinha em cima do baú. Surpreendi um deles, persignando-se discretamente. Outro roía furiosamente as cutículas.
Outro gritava não sei o que ao patrão. O barulho, porém, cessou. Como numa amputação, no momento em que o patrão abriu a caixinha. Todos esticaram o pescoço, hipnotizados, na direção do pequeno objeto negro que rutilava como se fosse cravejado de diamantes. Era um revólver de 6 tiros, bem lubrificado. O patrão apresentou a assistência com gestos lentos, quase rituais, como ilusionista que mostra as mãos vazias com que em seguida realizará milagres. Esfregou a palma da mão por sobre o tambor do revólver, fazendo-o girar e dele extraindo um barulhinho agudo, serrilhado, como o riso de um gnomo. Deixou o revólver de lado e, de dentro de uma caixa de papelão, retirou um cartucho cintilante em seu invólucro de latão, que se estendeu ao acionista mais próximo. O acionista o verificou, atento e concentrado por todos os lados. Aprovou com um movimento breve de cabeça, como se insatisfeito por não ter encontrado nenhuma irregularidade, e passou ao que estava ao seu lado. O cartucho deu a volta inteira no aposento, deixando restos de gordura em todos os dedos. Eu também o toquei por um instante, não sei por que esperava que fosse gelado ou ardente, mas era apenas morno. O cartucho retornou ao patrão, que com gestos largos, explícitos, introduziu num dos 6 orifícios do tambor. Esfregou de novo a palma da mão por sobre a peça móvel de metal, que girou durante alguns longos segundos com o mesmo rangido afiado. Ao final, entregou ao homem do baú, com uma estranha reverência, a arma faiscante. No silêncio capaz de pulverizar nosso esqueleto, em que, lembro-me até hoje, ouvia-se apenas o rumorejo das gigantescas baratas e o barulho débil de suas antenas produziam ao se tocarem. O homem levou o revólver à têmpora. Por causa da terrível concentração e da luz fraca, meus olhos começaram a dar sinais de cansaço, de modo que, de repente, a silhueta do mendigo com a pistola na têmpora se descompôs num punhado de manchas fosforescentes, amarelentas e esverecidas. O fundo da parede branca de trás dele sublinhava-se sobremaneira. Via-se cada ranhura e cada protuberância de cal, espessa como a pele de um rosto de um velho, deixando marcas azuladas na parede. De súbito, o porão começou a cheirar a almisca e transpiração. O homem do baú, com os olhos contraídos e a boca torta, como se sentisse um gosto horrível, apertou com violência o gatilho. Pessoal, essa foi a parte 3 da leitura de Nostalgia do Mircea Cartarescu. Ainda seguimos na leitura dessa primeira parte, o roletista, em outras partes que ainda gravarei. Forte abraço. Valeu!